Olá! Vocês ficaram com medo? Não se preocupe, essa é apenas uma das formas que eu tenho para me comunicar. Mas eu estou aqui junto com os meus amigos aqui, ó, para contar uma história para vocês, que algumas pessoas ficaram com medo. É uma história que aconteceu há muito tempo, no tempo de Jesus. E essa história tá lá na Bíblia, se você quiser pode ir lá conferir, tá bom? Eu só estou aqui para entender direito, porque eu não conheço muito bem essa história. Eu também não conheço muito bem, mas eu estou muito curiosa para aprender tudo. Muito bem, vamos começar a história. Vocês lembram que Jesus ressuscitou e que ele falou para seus discípulos felizes, aqueles que acreditaram que eu ressuscitei sem ter me visto? Ele falou isso mesmo, mas teve alguns discípulos que depois que Jesus foi embora, eles passaram a não acreditar novamente. Essa história direito para vocês. Os discípulos estavam lá reunidos certo dia, todos eles de novo, os 11, e aí Jesus apareceu no meio deles e disse: paz para vocês. Jesus sempre desejava paz quando se aproximava. Mas nesse dia os discípulos não ficaram assim felizes ao ver Jesus. Eles ficaram espantados, apavorados e cheios de medo. Jesus então disse para eles, olhou para todos eles e perguntou: por que vocês estão perturbados? É porque surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam, olhem as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e entendam que um espírito não tem carne e nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Oi! Esse moço era muito grandão para participar da contação de histórias. Então ele veio aqui comigo agora para conversar com vocês. Mas eu quero conversar de pertinho. Aqui, bem pertinho de vocês. Ó, ele vai ficar aqui comigo, ó. Beijo. Vocês perceberam que quando Jesus chegou, né, a história que foi contada, os discípulos estavam com medo, né? E aí eu pergunto pra vocês, pra você, você tem medo? Tem medo de alguma coisa? Pensa bem. Eu tenho? Você tem medo? Ah, tem, né? Sempre tem alguma coisa que a gente tem medo. E aí vamos prestar atenção assim, ó. Quando Jesus percebeu que os discípulos estavam com medo, Jesus riu do medo deles? Não, né? Jesus não riu. Jesus explicou, né? Tentou fazer eles entenderem o motivo pelo qual eles estavam com medo. Porque nós também temos medos. Todos nós temos. A criança, a bebezinha, o maiorzinho, vocês, o jovem, o adulto, a pessoa de idade, o vô, a avó. Todo mundo tem algum medo. E tá tudo bem. O que nós não podemos é deixar esse medo paralisar a gente, né? Impedir que a gente faça coisas saudáveis. Mas o medo também ele é um bom conselheiro pra gente não se aventurar em fazer coisas que não se devem ser feitas, né? Uma pessoa... E quando a gente tem medo, a gente não deve deixar de falar desse medo. Porque, como os discípulos tinham medo, eles nem precisaram falar, né? Jesus já tinha sacado o medo deles, né? E Jesus explicou. Então, quando você tem um medo, você pode procurar uma pessoa da sua confiança e falar com ela sobre esse medo. E ela vai te explicar. Às vezes é um medo que realmente você precisa tomar cuidado, mas às vezes a gente tem medo de algumas coisas que, se nós entendermos direito, ela não é mais assim tão assustadora, tá? E a gente não pode rir do medo do outro, porque o medo é de cada um. Tem uma historinha de um livrinho, que depois eu vou pôr o link aqui nos comentários, tá? Que diz assim, um menininho que ele fala assim, né? Assim, tem medos que o que causa medo para uma pessoa, para outra pessoa pode ser engraçado. Mas nem por isso, se para você é engraçado, você deve rir do medo do outro, né? Porque aí você está deixando a pessoa constrangida.
E de uma maneira bem simples. Jesus sempre quis que todos ficassem bem. Todos. Não quer ninguém constrangido, não quer ninguém triste, não quer ninguém com vergonha. Ele quer todo mundo feliz. Tanto que ele falava assim, a paz esteja com vocês. Porque quando a gente está em paz, a gente está bem. E é isso que ele quer. É isso que ele espera da gente. E é isso que ele tenta nos ensinar. Ter medo é normal. Falar dos medos é importante. Procurar alguém que nos ouça, que nos oriente é muito bom, não é? Muito bom. E não zombar do medo do outro, tá bom? Isso são condutas da nossa vida que Jesus quer também e que fazem bem, porque Jesus só quer o que faz bem. Isso pode escrever, tá bom? Beijão, fiquem bem. Paz de Cristo! Paz de Cristo. Jesus sabia o que se passava no pensamento daquelas pessoas. E então mostrou para eles que um espírito não tem carne e eles poderiam tocar em Jesus. Mas, logo em seguida, Jesus falou assim para eles: vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles tinham alguma coisa para comer lá? Sim. Sim, eles tinham peixe assado e ofereceram para Jesus um pedaço de peixe assado. Sabe o que Jesus fez? Sabe? Jesus pegou aquele peixe assado e comeu diante deles. Jesus comeu! Nossa, se ele comeu, ele realmente não é um espírito, porque o que eu ouvi dizer é que espíritos não comem. Exatamente. Jesus sabia qual era a dúvida que eles tinham em seus corações. Porque era uma coisa nova, diferente. Eles nunca tinham visto nada parecido. E Jesus foi dando muitos exemplos para eles, tirando as dúvidas de seus corações para que eles realmente acreditassem que Jesus era ressuscitado. Jesus ainda falou para eles entenderem que tudo aquilo que estava acontecendo já tinha sido escrito na Bíblia. Lá no livro de Isaías, falava que o Filho de Deus morreria e ressuscitaria no terceiro dia. E tudo isso que Jesus ia falando, ia fazendo com que eles percebessem realmente e fossem tendo a certeza que depois eles transmitiram para o resto do povo. Eu entendi. Então Jesus ressuscitou. Ele não era um espírito que ficava aparecendo, né? Eu também entendi isso. Isso mesmo. Jesus era presente em corpo, alma e espírito. Ele estava inteiro. E os discípulos, então, foram tendo mais certeza disso e anunciaram. E essa história chegou a todas as pessoas do mundo. Muitos e muitos anos depois. Como as pessoas conhecem a nossa história também. Elas também conhecem a história de Jesus. É verdade. Tudo isso aconteceu para que as pessoas realmente acreditassem que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus ressuscitou por todos os povos. É isso mesmo. Vocês entenderam? Então Jesus ressuscitou e apareceu muitas vezes para seus discípulos para que eles realmente entendessem que ele é ressuscitado. Isso mesmo. Até mais.